Seja muito bem-vindo ao nosso Previdencial. Eu sou a Ana Carolina e vou te dar uma dica importantíssima para você entregar um planejamento previdenciário ao seu cliente correto e seguro. É a diferença entre tempo de contribuição e carência. Vamos lá? Eu imagino que você já deve ter ouvido falar que para uma aposentadoria por idade, a pessoa precisa comprovar 15 anos de contribuição. Quando estivermos falando desta modalidade de aposentadoria, que é a aposentadoria programável, sim, é preciso comprovar um tempo mínimo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela precisa do elemento tempo. E aí, para a mulher, existe um tempo mínimo de 30 anos e para o homem, 35 anos de tempo de contribuição. Este tempo ele pode ser reduzido para outras hipóteses de aposentadoria, como é o caso da aposentadoria especial, atividade insalubre, perigosa, agentes nocivos à saúde, em que o trabalhador esteja habitualmente exposto a esse tipo de agente nocivo ou perigoso, a aposentadoria do professor ou do profissional envolvido na educação básica, um diretor, supervisor, e a aposentadoria da pessoa com deficiência, que dependendo do grau desta deficiência, o tempo de contribuição ele também será reduzido. E a aposentadoria por idade, que para a mulher é preciso comprovar 15 anos de contribuição e o homem 20 anos de contribuição. Sem falar em todos os outros requisitos que são necessários para essa modalidade de aposentadoria programável. Quando falarmos de aposentadoria por idade, nós teremos idade e tempo. Quando falarmos de aposentadoria por tempo de contribuição, nós temos o tempo como um elemento básico principal e um tempo mínimo, 30 para mulher, 35, com essas reduções que eu expliquei para vocês. Mas outros requisitos podem ser colocados também, como um limitador idade mínima, uma pontuação, um pedágio. Esses são os requisitos que estão lá naquelas regras de transição que nós tivemos com a emenda constitucional 103. Então, para fazer o seu planejamento previdenciário, já deixo a dica aqui que você precisa estar com essas regras na ponta da língua. É fundamental conhecê-las para o seu planejamento previdenciário. A carência difere do tempo de contribuição porque ela é destinada a todos os benefícios previdenciários. Todos. E quais são eles? Benefício por incapacidade, pensão por morte, salário maternidade. E ela pode ser dispensada. Dependendo de uma doença grave, um câncer, uma cardiopatia, um problema neurológico, esse tempo mínimo de vínculo com a previdência, ele pode ser dispensado. A carência é exatamente isso que eu coloquei para vocês, é esse vínculo com a previdência social. Ela parece tempo de contribuição, mas ela não é tempo de contribuição. E a legislação vai estabelecer que número mínimo de carências são necessários para cada um dos benefícios previdenciários. Para um benefício por incapacidade, nós temos o caso de um número de 12 meses. Para um salário maternidade de contribuinte individual ou contribuinte facultativo, nós temos um número mínimo de 10 contribuições. Então, é um número mínimo de contribuições para ter acesso ao benefício pretendido. E como que vocês podem, então, identificar a diferença de um e a diferença do outro? Ou demonstrar no seu planejamento que o cliente preencheu os requisitos do tempo e preencheu os requisitos da carência? Como identificar essas diferenças? Primeiro que vocês devem entender que o tempo de contribuição é um requisito próprio das aposentadorias programáveis e a carência é um requisito de todos os benefícios previdenciários.
E eu vou dar aqui um exemplo para tentar ilustrar e demonstrar a diferença para vocês. Supondo que Maria iniciou o seu contrato de trabalho no dia 1º de janeiro de 2020 e encerrou no dia 28 de fevereiro de 2020 também. Neste caso, Maria terá 2 meses de contribuição, ou para ser mais exata, ela terá 1 mês e 28 dias de contribuição. Arredondando, por ser fevereiro ter o número mínimo de 28, vai chegar para 2 meses de contribuição, e por este vínculo, por esta contribuição, ela terá 2 carências. Por esses 2 meses de contribuição, Maria terá 2 carências. Agora, supondo um outro cenário, Maria iniciou no dia 1º de janeiro de 2020 e finalizou o seu contrato no dia 20 de janeiro de 2020. Como tempo de contribuição, ela terá 20 dias de contribuição. Maria tem um vínculo jurídico com a Previdência aí, porque houve uma contribuição. Então, por conta desta uma contribuição, Maria terá uma carência. Entenderam a diferença? Eu vou contar um outro caso aqui para vocês que foi fundamental entender a diferença de tempo de contribuição para carência para um planejamento previdenciário. Uma cliente fisioterapeuta estava há muito tempo sem contribuir para o regime geral e exercendo atividade remunerada. Por uma falha de fiscalização da Receita Federal e do INSS, ela ainda não havia sido notificada para pagamento de imposto de renda, para adequação do seu imposto de renda, pagamento das contribuições previdenciárias. Mas, pouco tempo depois da reforma promovida pela emenda constitucional, ela nos procurou no ano de 2020 e ela tinha, naquela época, 61 anos de idade e 10 anos de contribuição. O que essa cliente desejava? Primeiro, saber se ela já teria direito a uma aposentadoria por idade, porque ela já estava com seus 61 anos. Segundo, se o tempo que ela tinha de contribuição era o suficiente para a aposentadoria que ela pretendia, se era possível recolher algum período em atraso, regularizar essa situação, ou se faltasse mais tempo para o futuro, se ela poderia fazer o pagamento desse período do futuro naquele momento em que ela desejava se aposentar. E aí, o que vocês acham? Ela já preencheu o requisito de idade para uma aposentadoria por idade no ano de 2020. Sim, ela já tinha preenchido conforme as regras de transição. Mas com 10 anos de contribuição, ela não teria acesso a um benefício previdenciário. Então, se ela recolhesse os últimos 5 anos, ela poderia contar como tempo de contribuição. Mas lembram, a aposentadoria programável leva em conta o requisito carência. E esse período para trás não conta como carência. E o período futuro, por como a gente não tem uma previsão em lei sobre isso, então não há permissão para ela contabilizar o que seria esse recolhimento futuro e fazer o recolhimento naquele momento. Mas tem uma lógica do sistema para isso funcionar e por que o legislador não colocou isso ainda previsto em lei. E eu gosto sempre de explicar esses detalhes para vocês, porque a Previdência ela tem um contexto, é importante a gente entender o contexto de como as coisas são. Vejam, o nosso sistema previdenciário, ele tem um caráter contributivo, isso está na nossa Constituição, lá no artigo 201, no caput, e as contribuições previdenciárias, elas têm natureza tributária. E para o pagamento dessa contribuição, existe um fato gerador, que é o exercício da atividade remunerada. Então, por essa razão, provado o exercício da atividade, há que se falar em pagamento do tributo, que é a contribuição previdenciária. Contar este
se a Previdência, se o legislador permitisse a todos os segurados, que nós somos aí em torno de 53 milhões, pudessem recolher no momento em que desejassem a contribuição previdenciária, fazer o seu acerto no momento em que desse na cabeça, ele estaria fazendo uma renúncia de receita. Aí há um problema fiscal para o governo. Então não é possível essa situação. Segundo, o nosso sistema é contributivo. E eu não sei se você sabe, mas as contribuições que são destinadas naquele ano civil, então no ano de 2020, elas devem ser utilizadas para o pagamento dos benefícios que estão em manutenção. É o que nós chamamos de um sistema de repartição simples. A nossa previdência pública, ela é desta forma. Então haveria um problema também de permitir que as pessoas pudessem fazer os seus acertos no momento em que desejassem, haveria um problema financeiro e atuarial, porque os responsáveis pelo orçamento não teriam segurança do valor de receita esperado naquele ano. E aí como que eles iriam garantir o pagamento dos benefícios dos aposentados que estão em manutenção? Então não teria essa garantia, haveria um prejuízo para o cumprimento dessas obrigações previdenciárias. Então, entendendo isso, que o sistema é solidário, de repartição simples e essa natureza tributária, fica fácil ou mais tranquilo da gente entender esta informação de por que não há essa possibilidade de permitir que as pessoas possam fazer os seus acertos a qualquer tempo e não cumprir com as suas obrigações, e como que o sistema ele é formado hoje para garantir o pagamento desses benefícios. Entender esta diferença de tempo de contribuição e carência para o planejamento desta cliente foi importante porque se eu desse a ela a orientação de recolher em atraso, iria contar como tempo. Mas o INSS não ia conceder de jeito nenhum a aposentadoria por idade, porque ele ia dizer, falta carência. Senhora, você deverá contribuir por mais 5 anos para poder comprovar o número de meses de carência definido em lei. Então, o que eu disse a ela é, esquece esses últimos 5 anos e passa a contribuir para os próximos 5, para você ter acesso ao benefício da aposentadoria por idade. Um outro cuidado e uma outra dica que eu passei para ela foi também de verificar como que estava a situação dela perante a Receita Federal e como ela vinha fazendo as informações da sua remuneração e da sua atividade, porque não é simplesmente dizer, recolha sobre o salário mínimo, recolha sobre o teto nos próximos anos e tá tudo certo. Não, porque o que ela informar de remuneração para a Receita Federal, ela tem que pagar contribuição previdenciária, porque, mais uma vez, estamos diante de um vínculo jurídico de natureza tributária e previdenciária. Então, muito cuidado quando você informar ao seu cliente, orientar sobre o pagamento da contribuição, principalmente quando se falar em contribuinte individual, o profissional liberal, que ele tem essa certa margem de definir o que vai ser informado à base de dados do governo federal. Tudo bem? Ao longo de todos esses anos de trabalho, de passar por essas experiências e outros casos também, conversas com clientes, com colegas, eu pude perceber onde as pessoas mais erram na definição destes conceitos. E aí eu descobri que as pessoas, elas costumam confundir e acreditar que são conceitos idênticos. E como eu mostrei aqui para vocês, não são conceitos idênticos. Há uma diferença do que é tempo de contribuição e há uma diferença do que é carência. E é fundamental saber isso quando estamos falando de uma aposentadoria programável que tem período para trás de recolhimento previdenciário, que é possível fazer. Então, é avaliar se esse período
pretérito, ele será contado como carência ou não, e avaliar se é o caso de outros benefícios previdenciários, benefício por incapacidade, um salário maternidade, uma pensão por morte, porque aí a gente não fala em tempo de contribuição, a gente fala em carência. Então, não são conceitos idênticos, são requisitos diferentes para cada modalidade de benefício. E como vocês podem, então, se organizar para não errar nesse tipo de consultoria? A primeira dica que eu dou para vocês é: assim que vocês estiverem fazendo um planejamento previdenciário, contem o tempo de contribuição. Analisem o extrato previdenciário, que é o CNIS. Veja quanto tempo de contribuição aquele cliente tem até a data em que você está fazendo o planejamento. Mesmo que a última contribuição dele tenha sido no ano de 2018, em 2021 você vai dizer: fulano tem tantos anos, tantos meses, tantos dias de contribuição, sendo a última data, o último período no ano de 2018. Segundo, avalie se ele tem, qual é o número de carências que esse cliente tem. Depois você vai conversar com ele, entender o contexto que ele vive, para saber quais são as expectativas da data de início da aposentadoria, se está muito próximo ou se está muito distante, o que ele deseja, para saber do tempo que foi contado no ano de 2021. Falta quanto tempo para ele atingir os critérios de uma aposentadoria, dentro de todas aquelas regras permanentes e de transição que nós temos na Emenda Constitucional 103. Avalia quanto tempo falta para ele atingir a primeira aposentadoria. Também identificar se há um lapso, se há um período sem recolhimento. E se nesse período sem recolhimento, se ele exerceu alguma atividade remunerada, se for um profissional liberal, se ele tem registro em conselhos profissionais, se ele era sócio de uma empresa e ele tem o contrato social, os prolabores ou até os informes de rendimentos à Receita Federal, ou se ele tem algum outro comprovante que possa demonstrar o exercício dessa atividade remunerada. Então, identificar que período é esse em atraso que ele tem. Também conversar e avaliar se tem alguma doença, alguma deficiência que gera ou que possa gerar uma incapacidade em um curto espaço de tempo e se há a existência de dependentes, no caso de um óbito, que ele precise deixar o benefício de pensão por morte. Porque veja, se estivermos falando de um cliente que a última contribuição dele foi no ano de 2018, como autônomo, ele já perdeu aquele vínculo com a Previdência Social, o que nós chamamos de qualidade de segurado. Então, para um benefício por incapacidade e para uma pensão por morte, os seus dependentes ficariam desguarnecidos. Então, aí é urgente que ele volte a fazer o pagamento das suas contribuições, que elas estejam em dia, para ele voltar a ter o vínculo jurídico com a Previdência e, se precisar desses benefícios de risco, ele tem a comprovação desse vínculo com a Previdência. Agora, se estivermos falando de uma aposentadoria programável, é importante então identificar com ele esse tempo que falta para sua aposentadoria e esse período para trás, para avaliar se vale a pena o pagamento desse período em atraso. Sabe por quê, pessoal? O recolhimento em atraso dos últimos 5 anos, ele tem uma forma de cálculo. Do período que nós chamamos de período decadente, que tem mais de 5 anos de lapso temporal, nos idos de 97, 2003, estamos em 2021, então anteriores a 2016, nós estamos falando aí
de um período que já tem mais de 5 anos. A forma de cálculo do valor em atraso ela é diferente. E sobre esses valores, além de multa e juros, há também um valor, um percentual indenizatório. Então, um período de 2 anos, que se espera ser reconhecido como tempo de contribuição, ele pode virar cerca de 70, 80 mil reais. Então, é preciso avaliar se o cliente de vocês ele tem essa disponibilidade financeira também para desfazer desse capital, aplicar na Previdência Social e depois nunca mais ver, porque o retorno disso será através do benefício previdenciário mensal. Então, esta análise é importante, saber qual período nós estamos falando do recolhimento em atraso. E lembrando que para a aposentadoria programável, esse período em atraso, ele não contará como carência, ele contará como tempo de contribuição. Então, naquele primeiro passo em que você calcula quanto tempo de contribuição e qual é a carência que o seu cliente já tem, é fundamental para bem orientá-lo nesse pagamento, nesse recolhimento em atraso ou não. Veja, se você estiver diante de um caso de um homem que já tenha 30 anos de contribuição, ele já tem os 180 meses de carência, porque 180 meses corresponde a 15 anos. Então, dentro desses 30 anos de contribuição, está embutido os 15 anos de carência próprios da aposentadoria programável. Então, talvez para ele já seja interessante recolher sim os últimos 5 anos, que ele ficou sem, porque ele vai atingir os 35, ele já tem uma idade mínima e ele vai conseguir o benefício programável e imediatamente receber a sua aposentadoria. Em pouco tempo, ele vai recuperar o investimento, esse valor em atraso que ele está fazendo. Agora, se for um cliente que não tem os 180 meses de carência e ele terá que contribuir para frente, aí é uma segunda análise, porque se não contará como carência esse período em atraso e ele obrigatoriamente terá que contribuir para o futuro, então talvez não valha a pena a ele dispor deste capital, perder esse dinheiro, porque de toda forma ele terá que fazer o pagamento para o futuro. Então vejam, todas essas análises, elas precisam ser esclarecidas ao cliente de vocês, mostrar qual é o valor que está em jogo, se vai repercutir, se ele vai preencher os critérios para o benefício aposentadoria e para os benefícios de risco, incapacidade ou morte também. Num planejamento previdenciário, a gente não olha apenas a aposentadoria, a gente olha o contexto que se encontra a situação previdenciária do segurado e avalia os acessos aos benefícios a que ele tem direito e quais são as consequências jurídicas. Essas informações que eu passei para vocês, eu entendo que elas são muito importantes e eu espero que sejam úteis no momento em que vocês estiverem fazendo o planejamento previdenciário e prestando a consultoria, e também contribua para o trabalho de vocês, para que prestem de uma forma clara, segura e também correta. Se você se identifica com o nosso propósito, nos siga nas redes sociais, divulgue esse vídeo para amigos, familiares, colegas que precisam saber desta informação. E se quiser comentar ou compartilhar algum fato importante, fique à vontade. Será um prazer continuar essa troca de conhecimento com vocês. Espero no próximo vídeo.